Olá, pessoal! Aqui é a Patrícia, fundadora do Sem Filhos, e a conversa de hoje será com a Ana Cláudia Della Justine, que é psicóloga e mestre em Direitos Humanos pela Unijuí. E na live de hoje nós vamos conversar sobre mais um tabu, o aborto. Durante o mestrado, aí, a Ana realizou uma pesquisa para investigar os sentimentos das mulheres que abortaram nesse contexto de clandestinidade. O título da dissertação dela é Clandestinas, o impacto da criminalização na saúde mental e nos direitos humanos das mulheres que abortam. Vou chamar... Oi, Ana! Oi, Tudo dá pra me ouvir? bom? Sim, estou te Ah, ouvindo. e aí, tudo bem? Tudo bem. Ana, então, já que você é a convidada, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho, né? Quem é você, onde vive, do que se Do que alimenta? alimenta. Então, gente, meu nome é Ana, eu moro em Ijuí, Rio Grande do Sul, uma cidade no interior, assim, né, na região noroeste. Eu sou psicóloga, sou formada pela Unijuí, que é a universidade daqui da região. Terminei meu mestrado no começo do ano passado ali, logo que eu defendi minha dissertação, começou a pandemia no Brasil. Então foi uma das últimas bancas, inclusive, que foram presenciais, né? Até então não voltou nessa questão presencial ainda. E hoje eu trabalho então como psicóloga clínica, né? Trabalho na clínica e atendo assim majoritariamente mulheres desde o meu início na prática clínica. E por essa razão, então, que eu comecei a buscar alguns temas que apareciam bastante na clínica, né? Que faziam sentido, assim, para a gente estudar esse recorte de gênero. E por essa foi uma das razões, assim, além de toda a questão da desigualdade, dos direitos, né, que nos são ameaçados, principalmente nesse contexto atual, que eu pesquisei, então, sobre a saúde mental e os direitos humanos das mulheres que abortam no contexto, principalmente pensando no contexto brasileiro, que é um contexto de clandestinidade. Sim. Aham. Ana, eu estava dando uma olhadinha aqui na tua dissertação, né? A gente vai falar, assim, primeiramente eu quero, então, contextualizar, né? A pesquisa, então, ela foi realizada entre 2018 e 2020, é isso? Isso, começo de 2018 e defendi ela em comecinho de 2020. Uhum. E você usou uma base de dados, né? Online. Isso, uma base de dados. Essa foi uma coisa que, num primeiro momento, a ideia era justamente nós realizarmos uma pesquisa de campo, né? A grande questão é que as pesquisas, elas são norteadas por uma pesquisa muito mais quantitativa, né? Então, os próprios comitês de éticas, esse é um debate que a Débora Diniz faz no canal dela do YouTube, no Onis, que ela vai trazer, então, né? E foi algo que eu me encontrei que há muita dificuldade em a gente fazer uma pesquisa qualitativa, né? Principalmente falando sobre um assunto tão tabu, pensando a aprovação no Comitê de Ética. Além disso, né? Eu entrei, a pesquisa ela iria iniciar ali final de 2018, começo de 2019, né? Que foi bem ali época de eleições, muitos discursos de ódio, início de um governo, né? Que, enfim, a gente não precisa nem falar. E aí houve bastante receio também da gente, das pessoas não conseguirem se manifestar por medo para a concretização da pesquisa de campo. E aí, então, nesse mesmo momento, coincidiu que a própria Débora Diniz estava realizando uma publicidade, estava publicizando, né, alguns relatos que ela tinha juntado sobre mulheres que tinham realizado abortos, e aí, então, eu utilizei esses relatos. Entendi. E como é que foi a aceitação do tema da sua pesquisa no seu programa de mestrado? Bom, o programa de mestrado, ele é em direito, né? Por mais que ele seja, eu sou psicóloga, minha formação é psicóloga, mas o programa, ele é na área do direito.
Mas o programa ele é multidisciplinar, digamos assim, porque ele vai abranger a área de concentração dele é direitos humanos. Então tem muita possibilidade, né, de pesquisa dentro desse grande tema. Pensando que a questão da saúde sexual e reprodutiva das mulheres tem interesse dos direitos humanos também, a gente conseguiu coincidir e houve uma ótima aceitação, assim, não foi um problema falar sobre isso. Entendi. E a sua orientadora, ela era da área do direito ou da área da psicologia? Da área do direito. A minha Da área do orientadora, direito. Joyce, ela também pesquisa questões acerca da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, inclusive. Então, a gente foi conversando e definindo o nosso tema de forma conjunta, assim. Uhum. Ah, tá. Legal, hein? Legal, né? Dá pra Muito dizer que eu bom. tive muita sorte, assim. Uhum. Verdade. Ana, eu queria que você explicasse, assim, então, um pouquinho como é que foi a divisão dos capítulos da pesquisa. Bom, até tô com a minha dissertação aqui, né? Porque a dissertação é um bichinho que quando nasce, assim, a gente se orgulha muito, mas tem tanta coisa escrita. Até quando eu mandei pra ti, né, Paty, eu falei assim, lê o último capítulo, que é o Sim. mais interessante, quando a pesquisa se desdobra. É, a pesquisa ela foi sendo dividida em 3 capítulos, né? E eu precisava também colocar ali dentro dessa pesquisa coisas que eu já tinha estudado dentro do mestrado, dentro da parte mais teórica das disciplinas, e que dizem muito mais respeito à questão do direito por si só, né? Então, a construção dos capítulos se deu com essa perspectiva, assim, da gente pensar de uma parte mais teórica antes da pesquisa iniciar. O primeiro capítulo a gente vai analisar a partir de um viés da biopolítica, né, que é um conceito assim criado por alguns filósofos, pensadores, estudiosos, pesquisadores, como por exemplo Foucault, que é um autor em comum da psicologia. Eu já estudei ele, né, na própria graduação, no meu TCC, Michel Foucault, que fala um pouco da psologia também. Aí a gente falou da história do O controle Foucault, reprodutivo. ele é muito interessante porque ele circula por todas as áreas, né? Direito, Qualquer pesquisa, psicologia. eu tenho o meu mestrado em literatura e eu tenho Foucault lá também no meu referencial teórico. Ah, legal. Foi muito legal, né? Eu comecei estudando ele pela história da loucura. Aí no mestrado eu fui para vários livros dele, assim, desde Vigiar e Punir, né? Foucault é muito legal. Os textos são Sim, bem complexos, mas vale bastante a pena a gente dar uma olhada. sim, sim. Eu também fui pela essa questão aí da loucura, porque um dos contos que eu analisei na minha dissertação foi o Alienista, do Machado de Assis. É legal. Sim, mas vamos lá, continua aí. Senão eu vou Então, ficar nesse falando da primeiro minha capítulo, pesquisa. eu fiz mais um apanhado histórico, assim, né? E trouxe bastante questões da Silvia Federi, tipo aquele livro Caliban e a Bruxa, né? Onde ela começa a fazer um apanhado histórico de como a questão do controle reprodutivo iniciou junto com a entrada e o avanço do capitalismo na modernidade, assim, né? E daí eu trouxe toda essa questão histórica para a gente começar a relacionar o aborto, da onde que vem essa discussão em torno do aborto, né? Vem de uma discussão em cima do controle reprodutivo e como esse controle reprodutivo ele iniciou a, a atuar nos corpos femininos, né? E aí um dos livros que foram chaves para esse meu primeiro capítulo foi o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federi. Uhum. Ah, E tá, você pode explicar um pouquinho como é que começou essa questão do controle dos corpos femininos? sim. Inclusive, Porque. eu vou puxar o livro aqui para mostrar, porque esse é um livro maravilhoso. Esse daqui, tá aqui. Não foi planejado isso. Esse livro é o Caliban e a Bruxa. Ele vai falar de como, com a entrada do capitalismo, né, com a chegada desse sistema econômico, as mulheres foram automaticamente sendo condicionadas a uma posição muito mais privada, muito mais para dentro de casa, né? E os corpos que interessavam para o modelo econômico eram aqueles corpos que poderiam trabalhar, que poderiam servir a esse sistema, né, que fossem render economicamente falando, que fossem gerar lucro mesmo para as grandes empresas, né, para o próprio capitalismo em si, para o sistema econômico. E aí as mulheres foram sendo colocadas para essa posição do meio privado, para dentro de casa,
justamente para que então elas começassem com o que foi chamado de trabalho reprodutivo, para que fossem gerar, né, mais pessoas para continuar rodando, para o capitalismo continuar operando. E aí, a autora do livro, ela fala que é nesse momento, então, que a mulher vai sendo condicionada a esse trabalho reprodutivo, é meio que o ponto de partida, assim. Interessante. E tem a questão também, né? Aí entra a questão da monogamia também, que foi uma construção cultural, porque os homens precisavam garantir que aqueles filhos eram deles, né? Sim, É. exatamente. Uhum. E aí, Sim, pode continuar. tá. Vou continuar então. E aí, no decorrer desse capítulo, eu também trago um apanhado de dados, assim, de como esse controle reprodutivo ele opera no Brasil. Que é basicamente a gente esmiuça, assim, né, a questão da PNA, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, que a última que aconteceu foi publicada no Brasil, é de 2016, que traz, assim, todos aqueles dados que chamam bastante atenção em relação a esse assunto, né, que é, por exemplo, que uma a cada 5,4 mulheres no Brasil, até os 40 anos, já realizou um aborto. E aí, Paty, eu acho que é importante a gente falar, né? Porque quando a gente está falando de aborto na clandestinidade da minha pesquisa, a gente está falando de aborto voluntário, né? A gente não está falando de Sim, um aborto espontâneo. É um sim. aborto como, né, uma escolha, assim, dessas mulheres. Que não desqualifica a importância da outra temática também, mas são duas coisas bem diferentes, né? Uhum, exatamente. E uma coisa bem importante também, gente, para falar nesse momento, é que a gente não está aqui querendo fazer apologia ao aborto, né? O que a gente a gente acha que é importante trazer esse assunto aqui para ser discutido é porque o aborto ele é criminalizado no Brasil, né? Ele é considerado um crime. Mas a gente considera que ele não deveria ser, porque ele não é só, ele é principalmente uma questão de saúde pública, né? Porque o aborto acontece. Tipo, sendo proibido ou não, as mulheres, quando elas querem fazer um aborto, quando elas realmente não desejam ou não podem, enfim, são várias, né, os contextos possíveis, né, que podem levar uma mulher a decidir a fazer isso. Uh, enfim, até perdi a linha aqui do que eu estava falando. Que eu estava lendo aqui, então eu tô tentando acompanhar ao mesmo Não, tempo. vou te ajudar, então. Porque, olha só, na verdade, a gente parte justamente dessa premissa, assim, de que o aborto ele acontece, estando num contexto de legalidade ou não. Ele já acontece. Uma a cada 5 Isso. mulheres no Brasil, aos 40 anos, já realizou um aborto. O que isso significa, né, gente? Vamos pensar nosso círculo social. O aborto é um tabu, a gente não sai falando sobre aborto. Mas, basicamente, isso vai significar que, se a gente está num grupo de 5, 6 amigas, uma delas provavelmente já realizou um aborto. E aí isso traz o tema muito mais próximo da gente, né? Porque a gente não pensa dessa forma. A gente sempre condiciona, assim, a quem abortou aquela pessoa lá que a gente não conhece, né? Que a gente nunca ouviu falar. Mas é porque é um tema, pela ilegalidade, pela clandestinidade, justamente o silêncio e ter que guardar essas informações para si, que é algo que vai lá para as conclusões da minha pesquisa, né? Já é algo que nos faz sofrer, assim, que faz o tema também ser considerado um tabu. Então a gente parte já disso, que o aborto ele acontece, independente dele ser permitido ou não. Sim. Talvez, Tati, assim, às vezes eu acabo esquecendo de falar algumas coisas, porque como eu pesquiso esse tema, eu falo bastante sobre ele, às vezes eu acabo falando algumas coisas que, para mim, já são bem recorrentes, assim, mas eu acho que é importante a gente retomar e falar que no Brasil existem algumas possibilidades, assim, 3 momentos, né, 3 condições em que o aborto ele é permitido. Duas delas acontecem desde o Código Penal de 1940, que é o aborto em caso de estupro, né, de violência sexual, e o aborto em caso de risco materno, né, em caso de risco, se essa mulher está correndo um risco de vida, então ela tem essa possibilidade de realizar um aborto. Se isso acontece de fato, é outro debate. Mas em 2000 agora eu não lembro exatamente a data, mas ali não fazem 10 anos, ou se fazem tipo 10 anos mesmo, foi criado um outro projeto de lei, né, para que o aborto fosse, então, permitido em casos de anencefalia fetal.
Então, né, caso o feto ali ele seja anencéfalo, o aborto ele também é permitido a sua realização. Então, esses 3 casos, o aborto é legalizado, mesmo no Brasil. Os hospitais, os médicos, na teoria, eles não poderiam se recusar a realizar um aborto em um desses 3 casos. Caso uma pessoa, um médico, uma pessoa da equipe médica se recuse, ele tem o dever ético profissional de então chamar um outro profissional para seguir dando atendimento a essa pessoa. Essa pessoa não pode ficar desamparada. E essa é uma informação que a gente também não tem, né? Essa é uma informação que ela não é muito difundida, assim. Então, acho que é importante a gente falar isso aqui também. Sim. Uhum. O que a gente está abordando aqui é principalmente a questão da clandestinidade, né? Teve, Ana, alguma dificuldade na sua pesquisa que você atribui ao tema pesquisado? Sim, porque como a gente vê, né, eu fui pesquisar justamente qual era o impacto da clandestinidade na saúde mental e nos direitos humanos. E ao ir percebendo esses impactos, assim, a gente vai sofrendo junto, né? Porque assim como na minha metodologia de pesquisa, eu coloco lá, que eu me coloco dentro desse objeto de pesquisa também, porque eu sou uma mulher, né? Então, automaticamente, a gente também acaba sofrendo um pouco ao ler os relatos, ao ver as violências sofridas por muitas mulheres pela falta de informação, pela clandestinidade, né? Pela violência institucional, muitas vezes. Então, a dificuldade, eu acho que é o sofrimento, assim, em me colocar junto ao objeto de pesquisa como mulher, como uma pessoa que, né, nós mulheres estamos, assim, meio que predispostas pela nossa condição de mulher a passar por isso em algum momento da vida. Então, o sofrimento por me colocar junto, por ser uma pessoa do objeto de pesquisa, assim. Uhum. Empatia, né? Empatia e saber que, como isso é criminalizado no Brasil, é um direito que te é tirado, né? Uhum. Então, ao pesquisar e ir a fundo nisso, isso vai doendo, assim. Vai fazendo a gente dar uma sofridinha. Sim. Assim, pelo que eu vi, eu não li os relatos, mas pelo que eu vi, tipo, eram relatos, assim, livres, né? A pessoa escrevia da forma como ela estava se sentindo mesmo. Não tinha um questionário ou alguma coisa assim para elas. Esses relatos, eles estão disponíveis na internet. Depois eu posso, agora eu não vou encontrar o site bem direitinho, mas depois eu posso te passar e tu pode postar até para alguém, caso Uhum. alguém tiver interesse. Aham. Esses relatos, eles foram pedidos justamente por esse projeto chamado Eu Vou Contar, da Débora Diniz e do Instituto Anis, né, que é o Instituto de Bioética Anis. Inclusive o site é Eu Vou Contar, alguma coisa assim. E aí, então, ela iniciou esse projeto e ela abriu, assim, né, para caso alguém fosse se disponibilizar para contar, desde que esses relatos, o caso, o aborto em si, tivesse acontecido há mais de 8 anos, há 8 anos ou mais. Por quê? Porque aí deixa de ser crime no Brasil. Então, Ele prescreve. as mulheres não Prescreve. podem ser mais denunciadas, né, por essa razão. Então, era o único pré-requisito, digamos assim, para que esses relatos eles acontecessem, mas eles eram narrados, né? Foram narrativas, na verdade, da forma como bem entendesse. Era mais uma forma de, pelo que a Débora Diniz relata, assim, nesse blog, nesse site, uma forma de possibilitar um espaço de fala para essas mulheres que foram silenciadas por tanto tempo, né? Justamente pela criminalização do aborto. Uhum. Ana, eu li uma vez que aproximadamente 70% das gestações não desejadas, elas ocorrem em mulheres que usavam algum método contraceptivo. Você sabe informar se essas mulheres, a maioria delas usava algum método contraceptivo ou isso não é mencionado? Eu não consegui analisar, não consegui fazer uma base de dados por esse recorte, assim, porque em um ou outro relato existia essa citação, né? Uso ou Uhum, não, mas não era em todos. Então eu não consegui manter um padrão assim para a pesquisa se efetivar, né? Mas é aham, super, super conhecido que, na verdade, nenhum método contraceptivo ele é 100% seguro, né?
Aham. Então, aquela velha frase do é só usar camisinha, é só usar anticoncepcional, não tem, não se efetiva na prática. Não, não se efetiva. Inclusive, eu não sei se vocês viram, essa semana saiu uma reportagem que aproximadamente mais de 170 mulheres no Chile engravidaram tomando anticoncepcional. E aí estão investigando lá, porque teve algum problema em algum lote do laboratório. Aí o Ministério da Saúde lá do Chile já tirou todos os anticoncepcionais daquele laboratório do mercado, né? Mas aconteceu isso lá, gente. E aqui no Brasil também já aconteceu. Vocês lembram que teve um problema com o Microvlar? Que eles misturaram, né? Eles estavam, que eles usam como placebo em algumas situações, né? E aí era farinha. E aí acabaram confundindo e colocaram os anticoncepcionais de farinha para vender. E teve várias mulheres aqui no Brasil que engravidaram, e inclusive, eu acho, agora não me lembro se é a Bayer, o, o fabricante do Microvlar, mas enfim, né, processaram e ganharam o processo. Só que nem sempre isso você consegue comprovar, né, que o seu método falhou, que você usava certinho. E aí, enfim, né, como é que fica essa situação? Não, e é É, necessário ter todo um suporte jurídico para isso. E aí a gente tem que pensar que exato, nem todas as mulheres conseguem ter acesso a esse suporte jurídico. E aí como é que fica? sim, É sim. muito provavelmente, inclusive, esses números são bem maiores do que os números que são divulgados, porque a gente não consegue ter acesso a todas as pessoas. Exatamente. E a indústria farmacêutica, ela é uma indústria milionária, muito poderosa, sabe? Então, eles conseguem não divulgar esses dados, porque senão a coisa vira um escândalo, né? Os Uh, próprios números, assim, tanto de abortos, né, quanto de complicações decorrentes de abortos, quanto todos os outros números relacionados a aborto, assim, as pesquisas, a própria PNA, que é a pesquisa nacional, vão dizer que esses números, eles são muito maiores na realidade, porque em razão da sim, criminalização, a gente não consegue ter acesso aos números reais. sim, é verdade. Inclusive, quando eu criei o perfil Sem Filhos, não, acho que fazia assim umas 2 semanas que eu tinha criado, teve umas 3 mulheres conhecidas minhas que vieram me contar, que daí acho que elas se sentiram assim, eu posso confiar nessa pessoa porque ela não vai me julgar, sabe? E elas vieram me contar que elas realizaram aborto, tipo, acho que 2 delas tinha sido, tipo, questão de 1 ano, e uma tinha sido, assim, há uns 6 anos atrás, sabe? Mas então, assim, e assim, provavelmente aquilo que você falou, provavelmente todo mundo já conhece alguém que fez aborto. Só que às vezes a gente não sabe que aquela pessoa já passou por isso, né? E às vezes todo mundo sabe e todo mundo finge que não sabe, né? Porque uma coisa que acontece também, eu tenho uma amiga que é enfermeira, é que às vezes chegava uma mulher lá que tipo, fez o aborto, né, em casa e acabava passando mal, ia para o hospital e a equipe de enfermagem percebia que ela tinha provocado aquele aborto. Só que eles não falavam nada porque eles não queriam criminalizar aquela mulher, sabe? Então, assim, muitas vezes as mulheres elas vão, procuram atendimento, elas acabam recebendo e dizem, foi um aborto espontâneo. Então, até quando o aborto ele sai lá como um aborto espontâneo, muitas vezes ele não é espontâneo, né? Então, Sim, e ao assim, mesmo é um tempo dado. tem as equipes médicas que criminalizam, né? Que recebem essa mulher, desconfiam da provocação do aborto e deixam ela isolada em algum canto sem receber acompanhamento médico. Atendimento. Inclusive, isso Uhum. apareceu nos relatos que eu pesquisei. Putz, é pesado, né? Imagino que seja bem pesado. Uh, assim, a questão do referencial teórico a respeito do tema. Você, assim, do tema do aborto em si, né? Não dos outros referenciais que você trouxe para a pesquisa. Você acha, assim, que foram suficientes? Você teve alguma dificuldade de encontrar bibliografia? Poderia ter mais, né?
Na verdade, se a gente for pensar o aborto em si, só deixa eu responder aqui antes que eu esqueça. Ó, a Vitória perguntou: o aborto agora legalizado? Acho que é no Brasil? Talvez no Brasil não, tá, gente? No Brasil o aborto segue sendo criminalizado. E não temos, assim, né, pesquisadoras desse campo, não temos uma perspectiva de uma descriminalização, de uma legalização do aborto nesse momento. Não, não. Não dá para imaginar, né? A questão do suporte teórico. Existe dificuldade porque justamente a pesquisa nesse sentido não é incentivada. Há muita dificuldade em torno de pesquisar o aborto, né? Então, assim, a grande teórica, talvez, em torno dessas pesquisas é a Débora Diniz. A Débora Diniz, inclusive, hoje ela está exilada, né? Exilada não, ela saiu do país justamente porque ela estava recebendo muitas ameaças, né, desde desse governo, assim, da entrada desse governo, e ela está fora do país em razão dessas ameaças por ser reconhecida nesse campo. A Débora Diniz, então, é grande pesquisadora. Eu utilizei muitos pesquisadores argentinos em razão do avanço do debate do aborto na Argentina, né, que foi, inclusive, descriminalizado lá esse ano, ou foi finzinho do ano passado? Ele foi descriminalizado, acho que ano passado, mas esse ano ele foi legalizado. Pode ser. Que daí virou lei, bem direitinho, né? Tá Isso. Aham. Aham. Teve, enquanto eu estava pesquisando, teve um quase na Argentina, né? Que foi em 2019, ali eu acho que passou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, e aí por muito pouco não passou no Senado. E aí, com a troca do governo lá, então foi aprovada essa lei. E aí a Argentina tem assim essa movimentação tanto da questão do movimento feminista buscando, quanto em questão de pesquisadoras e teóricas lutando bastante diante disso. Então eu utilizei algumas teóricas argentinas ou latino-americanas mesmo também para contribuir para a pesquisa, mas brasileiros tem também tem um livro dela aqui. A Flávia Biroli fala bastante sobre esse assunto também no Brasil. Então, em torno do aborto, eu acho que falta. Para a gente falar assim da questão do, principalmente pensando no aborto e psicologia, né? O CFP, que é nosso conselho, ele lançou uma cartilha falando sobre a não maternidade, aborto e não maternidade, que foi organizado pela Valesca Zanello, que é psicóloga e inclusive foi a minha banca externa, né, na minha dissertação, na minha defesa. E então assim a gente tem esse suporte do conselho, da psicologia, mas é um suporte teórico que ele é ótimo, mas falta, sabe? É pouco. Parece um debate tão recente, ao mesmo tempo a gente já está tão exausta de realizar esse debate, mas teoricamente eu acho que falta um pouquinho de suporte, assim, até para que mais pessoas pesquisem acerca do tema. Sim. Eu queria te perguntar sobre essa questão da relação do aborto e da não maternidade. Isso apareceu em algum momento? De alguma mulher assim que ela já sabia, por exemplo, que ela não queria ser mãe, e aí ela fez o aborto por esse motivo? Sim. Sim. A maioria dos relatos não necessariamente relacionados à não maternidade, mas assim, naquele momento, não maternidade. Naquele momento, eu escolho não exercer a maternidade. Inclusive, nos relatos, assim, consta bastante, mais tarde eu tive um filho, mas eu quis, né? Eu estava numa relação, eu já estava formada, eu quis ter um filho. Não é uma regra de, tipo assim, quem realiza aborto não quer ser mãe em nenhum momento da vida, não é uma regra. Sim. Inclusive, duas pessoas que eu comentei, né, lá no início da vida dos 100 filhos, que vieram falar comigo, eram mães. E assim, mãe solo, né, que já estão ali, já conhecem a maternidade real, e se viram grávidas de novo. Uma delas, inclusive, me falou, isso eu achei muito assustador, que ela engravidou usando anticoncepcional e preservativo. E aí elas sabiam que elas não queriam mais ter outro filho, sabe? Então elas acabaram se submetendo aí a um aborto e, tipo, aquela questão do passar por muito medo sozinha. E aí, agora eu queria que você falasse especificamente sobre os relatos. O que essas mulheres relatam? Se tiver algum que você acha que vale a pena
ler também, sabe? E o que que leva basicamente o sofrimento psíquico? Elas carregam algum tipo de culpa, de remorso, de arrependimento? O que que faz elas sofrerem mais? Tá. Paty, eu acho que é importante a gente falar, antes de eu falar dessa parte da pesquisa, que nenhuma mulher, pelo menos eu nunca identifiquei, nunca conheci, nunca li nenhum relato que tenha realizado um aborto, ela tenha desejado assim, ai, nossa, que felicidade, vou realizar um aborto. A gente tem que pensar que o aborto é um sofrimento. Querendo a É. mulher realizar, querendo a mulher não ter filhos ou não, é um procedimento, sabe? Um procedimento ele traz consigo sofrimento, seja sofrimentos físicos, emocionais, né? Então, ninguém sai fazendo aborto porque gosta dessa ideia. Esse é um mito Uhum. que as pessoas divulgam muito e muito e muito, assim, como em torno da, o que vai acontecer se o aborto for legalizado? Ah, Todo mundo vai sim. fazer aborto, né? Vão usar como método contraceptivo, É, né? É, é. é o principal argumento, né? De que as pessoas, não, então agora como é fácil, eu não vou mais tomar anticoncepcional, não vou mais usar camisinha, porque se eu engravidar é só eu ir ali no postinho e faço o aborto, tá tranquilo. Gente, não é assim, sabe? Não é tipo, vou ali na esquina tomar um sorvete, É um né? procedimento, né? É um sofrimento. Uhum. Então, assim, a gente não quer sair fazendo aborto por aí. A gente quer que as mulheres tenham essa opção, possam escolher. E sobre os relatos, então, eu li todos eles, né? Fui tirando algumas coisas em comum entre eles, e aí eu fui percebendo, observando as sensações, assim, os sentimentos que cada relato trazia. E aí eu identifiquei alguns deles que se repetiam em muitos relatos, né? Por exemplo, o silêncio, a falta de informações e violências causadas justamente pela falta de informações, pela clandestinidade, né, que carrega consigo essas faltas de informações, a solidão, a humilhação, medo, culpa e alívio. Aí teve também uma sensação, assim, um sentimento que foi analisado, que é de uma forma positiva, que é quando mulheres receberam ajuda. Que foi, assim, em pouquíssimos relatos. Mulheres que receberam ajuda a nível informativo, inclusive. Assim, ó, não, vai lá, faz o seguinte, né? É, isso. Eu acho que é importante, Paty, eu também de falar que, dentre os relatos, foram 52 relatos, gente, publicados pelo Eu Vou Contar, né? Essa página que está disponível online, e foram considerados 49 relatos. Um deles acabou sendo narrativa de um aborto espontâneo, outro deles acabou sendo narrado pelo companheiro da mulher, e aí eu desconsiderei porque eu não consegui identificar os sentimentos da mulher, né? Porque foi narrado por ele, e outro foi narrado por uma familiar que, enfim, a mulher acabou falecendo. Então eu acabei analisando 49 relatos desses que estão presentes ali. É, e aí, o que mais me surpreendeu é a questão da culpa. Vou achar aqui para falar exatamente para vocês. Porque a culpa não apareceu em muitos relatos. A culpa apareceu em poucos. A culpa teve apenas duas menções nos relatos. Por quê? Porque mesmo com a questão da clandestinidade, a sensação de alívio era muito maior. A sensação de realmente conseguir realizar algo que não dizia respeito a quem você queria ser, a quem você é naquele momento, Naquele né? momento, aham. O sentimento que mais apareceu, esteve presente, acho que foi esse, esteve presente em 11 casos, foi a falta de informações. E aí eu trouxe justamente isso como algo que impacta a saúde da mulher numa forma negativa, né? Porque quando tu não tem informações, tu busca alternativas no desespero. E aí fazia com que mulheres, por exemplo, passassem por violência sexual por troca por uma medicação. Com que mulheres comprassem medicação falsa, então gastassem todo o seu dinheiro, né, no mercado clandestino, assim, da medicação que iria ajudar elas a realizar o aborto. Ou então mulheres que buscaram clínicas clandestinas e não receberam, por exemplo, uma anestesia, né? A falta de informações
trazia muito sofrimento para as mulheres, por elas não saberem onde buscar, não saberem a maneira certa, né, ou de tomar medicação, ou de realizar o procedimento via cirúrgico mesmo. Então, a falta de informações, assim, e eu trouxe a falta de informações como uma consequência da clandestinidade, sabe? Porque É, se não fosse clandestino, ou seja, se não fosse criminalizado, não existiria essa falta de informação. Seria uma informação que a gente conseguiria com o nosso médico, com a nossa médica. exatamente. Ana, você conseguiu assim levantar através dos depoimentos se a maioria delas usou o medicamento misoprostol, né? Ou se foi por outra via, outra forma? Sim, consegui. Na verdade, quando elas relatam a medicação, nem todos os relatos existia. Agora que eu vi que tem algumas pessoas falaram ali, mas agora depois a gente vê. Algumas pessoas não citavam o nome da medicação, mas dava para ter uma ideia se era medicamentoso ou não. Deixa eu só encontrar aqui. 49% realizaram por clínica clandestina, 34% por medicação, 9% precisaram da medicação, pela medicação ser falsa em razão da clandestinidade, precisaram da clínica depois. Então, acabaram utilizando os dois métodos, a medicação clandestina e a clínica clandestina. Um caso, 2%, um caso foi realizado fora do Brasil, em Londres. A pessoa morava, era uma brasileira, mas ela morava em Londres, então ela conseguiu realizar o procedimento de uma forma legal. Inclusive, é um relato muito legal de ler, assim, porque mostra que não houve sofrimento algum, foi um acompanhamento muito humanizado que essa pessoa teve, então é super legal de ver o contraste, assim. E o resto não relatou o método, mas assim, uma forma bem majoritária, né? 49% clínica, 34% medicação. O que eu imagino que, assim, muitas clínicas, uns tempos atrás, deu muita notícia na TV de muitas clínicas sendo fechadas e tal, né? Como esses relatos, eles precisavam ter acontecido há mais de 8 anos, eu acredito que hoje é muito mais o uso da medicação do que das clínicas por uma questão de sobrevivência e por uma questão, assim, de rede social, a gente consegue acessar mais, ter mais contatos. Eu acredito que a medicação, ela acaba sendo mais acessível nesse sentido. Financeiramente falando, a medicação também é mais acessível, principalmente pela leitura dos relatos, a gente consegue ver bem isso. Assim. Então, acabavam procurando clínicas clandestinas, ou uma clínica clandestina muito duvidosa, e aí acabava tendo muitos problemas depois, né? Ou então algumas pessoas com uma condição financeira muito boa, muito privilegiada, acabavam acessando uma clínica clandestina muito boa. Eu não sei, eu tenho a impressão também que o medicamento, ele me parece mais seguro do que os métodos físicos de, sei lá, sucção, não sei nem como é que se realiza um aborto, na verdade, né, É, numa clínica. Numa clínica clandestina eu não faço ideia também, né? Mas assim, quando nos países em que o aborto ele é descriminalizado e ele é legalizado, a indicação médica é da medicação mesmo. A própria OMS, né, ela Uhum. identifica a medicação assim como uma medicação justamente voltada para o objetivo do aborto. Então, é algo que é receitado no consultório médico, né? O próprio médico ou a médica dão as recomendações, as orientações, e a pessoa realiza Isso, o procedimento em casa via medicação. isso. Eu li sobre a legalização do aborto na Argentina e é através da medicação também. A pessoa chega na farmácia, fala, o farmacêutico dá todas as orientações de como a pessoa deve proceder e tudo mais, né? Isso, na verdade, era antes da legalização, né? Quando ele era descriminalizado. Porque agora a diferença básica, né? Que eu acho que é importante a gente falar aqui também, entre descriminalização e legalização, que são coisas diferentes, é quando, assim, o aborto ele deixa de ser crime, a pessoa pode ir na farmácia, comprar medicamento, que hoje, por exemplo, o misoprostol aqui no Brasil, ele é proibido, né? Então, tipo, não tem ele para vender nas Ele só farmácias. é acessado por hospitais, né? Isso, exatamente.
Então, a pessoa, num contexto de descriminalização, a pessoa chegaria na farmácia, compraria o medicamento, o farmacêutico daria as orientações de como usar, a pessoa iria para casa, faria o aborto em casa, né? E somente no caso de dar alguma complicação, alguma coisa assim em casa, que daí ela procuraria um serviço de saúde. Mas o aborto, no contexto de descriminalização, ele não é realizado nos serviços de saúde. Agora, no contexto de legalização, a pessoa vai, procura o serviço de saúde e o procedimento é feito todo através do serviço de saúde. Essa é a No diferença básica, Uruguai, né? inclusive, dá pra gente ter dá pra gente visualizar a diferença, assim. No decorrer da dissertação, eu acabei fazendo um apanhado de como funciona o aborto, de como tá o contexto do aborto na América Latina, né? E aí eu pesquisei que no Uruguai, que é um exemplo, assim, que a gente viu, porque quando o Uruguai legalizou, os índices de mulheres que abortaram diminuiu muito, muito. Então a gente sempre utiliza, assim, o Uruguai para esse debate. Só que para te realizar um aborto legal no Uruguai, tu tem que procurar um postinho, um hospital, né? Aí você passa por um acompanhamento, uma triagem, digamos assim, com vários profissionais da saúde, você faz uma avaliação com um psicólogo, aí você volta para casa, o psicólogo manda você, vai para casa e pensa 2, 3 dias, aí você volta para casa e tem alguns dias para retornar ao hospital, então, para realizar o procedimento. Dá a entender e meio que fica na tua ficha, sabe? Aquela ficha que a gente tem no SUS, assim, quando a gente vai e a gente pega um médico diferente, o médico vê ali na tua ficha tudo que você já fez, né? Fica um E histórico. fica no histórico. Então, isso serve de algumas críticas, assim, no Uruguai também, e aqui deixa entender que existe uma possibilidade de você de pegar um médico, né, mais fundamentalista religioso, contra o aborto, algo nesse sentido, e dizer assim, não, vai para casa pensar, tu tem que mudar a tua escolha. Então dá a entender que existe essa possibilidade pela maneira com que é realizado. Uhum, Mas ao mesmo tempo, tem todo o suporte da equipe médica, né? uhum, uhum. Inclusive acompanhamento psicológico, o que é muito importante. Com certeza. E eu acho que eu acredito que o acompanhamento psicológico nesse contexto é que pode fazer com que algumas mulheres que estão ali desesperadas para fazer o aborto, elas acabem desistindo, né, nesse contexto de legalização. Porque às vezes a pessoa faz porque ela tá apavorada mesmo, sabe? Ela não consegue pensar, né? Outras pessoas não, outras pessoas elas têm muito claro que fariam de qualquer forma, porque não querem filhos, ou porque não querem naquele A momento, enfim. importância do debate em torno desse tema, né, Paty? Porque como é um É, assunto que não é debatido, se tu se vê diante de uma situação dessa, tu realmente não sabe o que fazer e o sofrimento é intensificado. Então é importante a gente uhum. debater esse assunto, assim como saúde sexual e reprodutiva, educação sexual. Educação sexual, né? Exatamente, porque eu acredito que se a gente vivesse num país em que existe educação sexual, existiriam menos abortos também, né? Sim, com certeza. Aham. Ah, tem mais alguma coisa, Ana? Sim, na verdade, queria falar da questão, né, dos sentimentos que foram Isso. identificados na Uhum. pesquisa, né? O medo também foi uma sensação muito identificada e relacionada com a clandestinidade. Na verdade, assim, ó, a grande maior parte é ótima, a maior parte dos sentimentos identificados, eles estão relacionados à clandestinidade e não ao aborto, ao procedimento, né? A culpa foi identificada em apenas 2 casos, como eu falei, e os 2 casos, um dos casos foi porque ela relata, né, em que ela não conseguiu depois ser mãe, né, não conseguiu, e aí ela sente essa culpa, assim, mas diz sobre algo que não tem respeito, não tem relação necessariamente com a realização do aborto. Não dá, a gente não consegue ter muitas informações, porque não foi uma entrevista, né, direcionada a ela, foi só o relato, Uhum. Uhum. mas não dá a entender, assim. E os 2 casos em que a culpa estava relacionada eram casos em que a religião estava muito no meio Uhum. do discurso da mulher. Inclusive, em um dos capítulos, o meu segundo capítulo da dissertação,
em um dos tópicos eu falo sobre a questão da religião, né? E não da religião em si, mas do fundamentalismo religioso, que interfere bastante na questão do entendimento, do processo de escolha, e inclusive não só nisso, de uma forma individual na mulher, mas também acaba impedindo que as mulheres tenham acesso ao aborto legal, né? Por exemplo, se a gente for pensar os governos assim que não descriminalizam, que não legalizam o aborto, normalmente eles estão relacionados a um governo mais conservador, mais autoritário e mais religioso, né? E quando eu acho que é importante quando a gente fala em religião dentro do debate do aborto, é um fundamentalismo religioso. É aquela pessoa, aquele grupo, né, em que desconsideram muitas coisas, né? Pensam apenas na religião da sua forma fundamentalista e desconsideram, inclusive, a ciência. Sim. Eu estou dando uma olhada aqui no seu sumário, né? Aí tem aqui Aborto e Democracia no Brasil, terceiro capítulo, né? Direitos Humanos, Fundamentalismo Religioso e a Zona de Clandestinidade. E aí, o último capítulo, que é o Aborto Clandestino, Direitos Humanos e Saúde Mental das Mulheres, que aqui entra a sua análise, né? Isso. A questão da religião e do fundamentalismo religioso, eu achei bem importante trazer, porque quando eu estava escrevendo a minha dissertação, aconteceu ali em agosto de 2018 aquela audiência pública que foi convocada pela Rosa Weber, se eu não me engano, né, ministra do STF, e em razão de uma DPF protocolada pelo PSOL, né, e justamente clamando, assim, pela descriminalização, pela legalização do aborto. E aí foi convocada, então, uma audiência pública, e nessa audiência, vários especialistas, várias pessoas foram falar, foram 2 dias de audiência, assim, essa audiência, ela tá integral no YouTube, né, dá pra gente acessar na internet, tem também a transcrição de toda a audiência que eu utilizei para minha pesquisa, e aí nessa audiência tem os dois lados, a gente vê médicos falando contra o aborto, e a gente Eu vê lembro pastores, disso. a gente vê pastores, pastoras falando a favor. Então, assim, é bem legal, inclusive o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, por meio de duas representantes, falou nessa audiência, falou a favor da descriminalização do aborto, pensando a saúde mental das mulheres, pensando como as mulheres são prejudicadas com a criminalização, né? Não só a sua vida psíquica, mas a sua vida física também, pensando em todos os riscos e pensando, inclusive, nos direitos humanos. Por quê? O nosso Código de Ética Profissional da Psicologia, ele preza pelos direitos humanos, está lá escrito, um dos princípios é ir de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem que pensar sempre em uma psicologia que vai proporcionar saúde, que vai reduzir danos, que vai diminuir o sofrimento. E aí, tudo que a gente vai observando e pesquisando em relação ao aborto caminha para dizer que, para a gente afirmar, inclusive, que o aborto, a criminalização do aborto, contribui para o sofrimento psíquico das mulheres. Então, se hoje o aborto. Então, se hoje o aborto causa sofrimento, não é pelo aborto, é pela criminalização. Sim. Ana, você comentou essa questão da culpa, né? E aí eu me lembrei que, assim, ao longo da minha vida, eu lembro de algumas mulheres que eu conheci que abortaram, né? Inclusive, assim, na época que eu era adolescente, sabe? Eu sabia, assim, de meninas do colégio, que, assim, eram um pouquinho mais velhas do que eu só. Só que, obviamente, né, quando o assunto vinha à tona, porque era uma cidade muito, muito, muito pequenininha, era sempre, eu tive um aborto espontâneo, né? Mas, tipo, na verdade, todo mundo sabia que o aborto não tinha sido espontâneo. E teve 2 delas que elas tiveram muita dificuldade depois para engravidar, quando elas quiseram. E eu acredito também que por causa dessa carga religiosa, sabe? Elas acabaram aceitando que isso era um castigo, sabe? Um castigo divino pelo fato de elas terem realizado um aborto, né? Então, assim, nunca falaram isso pra mim, mas, tipo, pessoas que eram próximas delas
comentavam, sabe? Ah, a fulana se arrepende de ter feito aquele aborto porque agora ela não consegue mais engravidar e ela acha que é um castigo de Deus, não sei o quê, né? Pode ter tantas coisas relacionadas, né, Paty? Porque assim, primeiro que por si só existem mulheres, muitas mulheres com dificuldade em engravidar, né? É. Uhum. Segundo, que pela própria clandestinidade, pela maneira com que o aborto é realizado, isso pode sim trazer dano para a mulher, para a saúde física, Pode. né? Uhum. E pode causar complicações nas futuras gestações. Não significa que é o aborto que causa, mas a forma como ele é A feito forma que ele na é feito. clandestinidade. Uhum. E além de tudo isso, a gente sabe hoje que existem o emocional, o psíquico, ele pode possibilitar que a mulher consiga engravidar ou ele pode impedir, né? Pode ser uma das causas, uma das razões. Tanto que a gente vê muitas mulheres que não conseguem engravidar, adotam uma criança ou um gato, um cachorro, e aí em seguida conseguem, né? É, Então tem toda aham. uma questão de bloqueio emocional, tanto que muita gente é encaminhada para acompanhamento psicológico, né? Quando está nessa função de tentar engravidar e tudo mais. Então existem diversas razões que podem contribuir para que ela não consiga, para que essas pessoas não consigam engravidar. Mas de forma alguma isso precisa estar relacionado ao aborto. O procedimento aborto, Uhum. quando feito de forma legal, é tipo é menos invasivo do que arrancar um siso, sabe? É, exatamente. É mais ou menos como tirar um DIU. É mais ou menos isso. E uma questão muito interessante que eu já sabia, e inclusive, só que às vezes eu até esqueço desse argumento, porque é um argumento muito bom para quando você está numa discussão ali com alguém que é contra o aborto, né? Contra o aborto, não, né? Eu acho que todo mundo é contra o aborto. Eu falo contra a legalização, descriminalização do aborto, sobre a fertilização in vitro. Eu não sei se você viu essa postagem, né? Porque, assim, por exemplo, se um casal faz fertilização in vitro, eles fecundam, são vários embriões, que são vários óvulos que são fecundados e vários embriões que são gerados e que são congelados. Alguns deles são implantados, né, no útero da mulher e outros ficam lá na clínica por causa daquela gestação lá não dá certo, a mulher não engravidar, eles têm outros embriões lá. Se a mulher engravidar, adivinha o que eles fazem com esses embriões? Descarta. Descartam, gente. Vai para o lixo, alguns vão para pesquisa com células tronco, sabe? Mas a maioria vai para o lixo, sabe? Então, assim, se isso não é crime e o aborto é crime, o que, gente, é a mesma coisa, é um embrião, tá? Então, assim, se as pessoas consideram que um embrião no útero da mulher é uma vida e um embrião numa clínica de fertilização não é uma vida, então o problema em si não é a vida, né? Não é o embrião. O problema é que as pessoas não querem que as mulheres determinem o que elas vão fazer com o corpo delas. É. Essa que é a questão, é isso que está em discussão, sabe? As mulheres não têm liberdade para decidir sobre o próprio corpo. E aí vem os pró-vida e diz, mas é uma vida. Tá, e os embriões que estão lá numa clínica de fertilização, eles não são uma vida? Por que que esses podem ser descartados e por que que a mulher não pode decidir se ela quer ou não continuar com uma gestação? Né? Eu acho que é uma coisa assim, que a gente precisa pensar sobre isso. Tem muito que discutir, né, Ana? Esse assunto ele é interminável, mas o ponto crucial é que o aborto ele precisa deixar de ser crime, porque ele, sendo ou não, gente, ele vai continuar acontecendo. E você pode ser a favor da descriminalização do aborto, mesmo sabendo que você jamais faria um aborto. Você pode apoiar isso para que outras mulheres é, possam escolher, né? Mesmo que a sua escolha não seja pelo aborto, é aquela coisa, né? Se você é contra, é só não fazer, né?
mas Justamente. não vamos nós, né? Não vamos nós ser as pessoas que vão tentar impedir que outras tenham esse direito. Exatamente. E aí eu acho que tá rolando uns comentários ali que eu tava acompanhando, Paty, que vai bem de encontro, assim, estão falando, alguém falou ali que, na verdade, odeiam as mulheres livres, né? E é isso, né? Desde quando a mulher foi sendo condicionada para esse trabalho reprodutivo, lá no Caliban e a Bruxa, que eu considero um livro essencial, a gente identifica que a mulher ela foi condicionada para um lugar onde ela não pode ser livre, onde ela não tem essas liberdades. Tanto que são justamente as mulheres livres, né, que incomodam. São justamente as mulheres Sim. livres que não são aceitas, né? Que pecam de alguma forma para aqueles que têm o poder, que estão no governo. Então é isso. Não querem que as mulheres sejam livres justamente para não terem que dividir esse poder, para não terem que sair desse poder. Sim, o que incomoda é a liberdade feminina. E eu falo isso de um lugar de uma mulher que incomoda. Eu sou uma mulher que incomoda, você também, né, Ana, é uma mulher que incomoda, porque nós não queremos ser mães. Então nós estamos indo contra esse sistema patriarcal que nos coloca nesse lugar doméstico de mãe, sabe? Não que uma mulher que seja mãe não possa ir para o mercado de trabalho, não, não é isso, né, gente? Mas a gente não quer viver essa maternidade, a gente sofre preconceito, a gente sofre discriminação por homens, por mulheres, por, né? Várias questões aí, porque, na verdade, o que incomoda é a liberdade que a gente tem de competir, por exemplo, no mercado de trabalho, a pé de igualdade com os homens. Apesar de não existir igualdade, né? Algumas mulheres são vistas como uma ameaça porque elas conseguem concorrer com os homens de uma forma que a maioria das mulheres que são mães, às vezes elas ficam mais prejudicadas, né, na carreira. E a gente não. Então a gente é muito ameaçadora para esse sistema, né? Exatamente. Exatamente. E é muito E, legal, né, Paty, gente, que a gente consegue falar sobre isso para que as pessoas consigam levar esse debate para outros lugares também. Porque é um debate que o próprio, assim, vamos largar esse assunto numa roda de conversa e ver o que surge, porque a gente não fala sobre isso. Quando a gente fala de aborto, é de aborto espontâneo, relacionando um trauma ao aborto a, assim, não conseguir ser mãe. Então, isso me gera um trauma, porque a maternidade é o único caminho, né? Então, a gente não fala sobre o aborto voluntário. E a gente precisa falar sobre isso, porque a PNA de 2016, que é a última pesquisa nacional do aborto, ela vai trazer simplesmente que todo tipo de mulher aborta. Elas não, né, as pesquisadoras não identificaram assim, se está relacionado majoritariamente a uma religião, a mulheres solteiras, a mulheres de tal idade. Não. A mulher que aborta é a mulher comum, sabe? É qualquer mulher. E uhum. uma a cada 5 mulheres até os 40 anos ter realizado um aborto, todo mundo conhece 5 mulheres, né? Então, assim, eu acho Uhum. que coloca para fora, assim, meio que denuncia a urgência desse tema, porque se a gente conhece 5 mulheres, significa que a gente conhece alguém que abortou. E a gente sabe falar com uma mulher que passou por um aborto voluntário, num ambiente de clandestinidade? A gente sabe como acolher? Até porque a solidão e o silêncio foram sentimentos que apareceram muito, assim, nesses relatos, como também sentimentos e sensações que trouxeram impactos negativos para a saúde mental das mulheres. Solidão, porque muitas vezes não podia contar para as pessoas, então não tinha ninguém que acompanhasse, e silêncio justamente pela criminalização, né? O medo de contar para alguém e de ser julgada e de ser tirada daquela família e de perder o contato com os pais, com a família, com os amigos. Então, solidão e silêncio são indicativos assim intensos de sofrimento De psíquico e estão sofrimento. relacionados à clandestinidade, porque se não fosse, Uhum. não precisaria permanecer em silêncio, não precisaria ficar só. Ó, a Cíntia está falando, ó, nosso país também não facilita acesso a métodos contraceptivos.
Aí ela fala mais adiante, só consegui colocar meu DIU sem filhos em paz nos Estados Unidos, porque no Brasil minha ex-ginecologista tentava até me convencer a parir filhos. Infelizmente, né, isso acontece. Assim, infelizmente também não existe uma lei que regulamente a questão do DIU. Então, os médicos, eles se baseiam nessa falta de legislação para inventar regras da cabeça deles, sabe? Por exemplo, não, eu só coloco DIU em mulher que tem filhos. Não, se você é casada, eu preciso que o seu marido autorize. Gente, isso não existe nenhuma lei para isso, né? Teoricamente, a burocratização para você colocar um dispositivo intrauterino no Brasil, ela deveria ser a mesma de você comprar uma pílula na farmácia, né? Não devia ser 0% burocrático. Eu considero que eu tive muita sorte, porque eu tô há 3 anos usando o DIU e foi o meu médico que sugeriu. Eu não tenho filhos, eu já sou casada, sabe? E foi ele que sugeriu. Então, assim, no meu contexto foi muito tranquilo. Só que eu sei que essa não é a realidade, né? Tem muito DIU médico que... contraceptivo, né? Não é nada é reversível, exatamente. Não é nada demais. Então é bem isso, a gente está num país que dificulta o acesso a métodos contraceptivos mais eficazes, né? Que não necessitam ali, quanto menos o método contraceptivo precisar da nossa memória, né, para ser efetivo, mais eficiente vai ser aquele método. E aí as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, elas não conseguem ter acesso a esse tipo de método. Aí elas ficam aí tendo vários filhos, elas não conseguem acessar uma laqueadura, elas não têm educação sexual, o marido é machista e se nega a usar preservativo, sabe? O marido é machista e não aceita que ela coloque DIU, não aceita que ela use pílula, porque o pastor da igreja... Gente, são várias situações que podem levar uma mulher a buscar por um aborto, né? E eu acho que uma coisa que também é importante a gente falar, Paty, que é que mulheres com privilégios, mulheres ricas, conseguem realizar um aborto, ninguém fica sabendo, não morrem, não passam por nenhuma complicação, porque justamente têm acesso a clínicas, ou inclusive a não clínicas clandestinas. Mas existem médicos que realizam dentro do seu consultório, né? Mas, claro, eles não difundem essa informação, mas é pago uma quantia muito grande de dinheiro para que eles realizem esse procedimento justamente em torno da ilegalidade. Por ser ilegal, eu tenho que cobrar um preço maior, fazendo com que apenas algumas mulheres tenham acesso a esse aborto seguro, digamos, né? Enquanto que a grande parcela da população que não tem acesso a esses médicos, a essa quantia de dinheiro para pagar, a informações justamente por causa da clandestinidade e da ilegalidade, essas mulheres morrem. Gente, tem diversos relatos na internet de mulheres que enfiam cabide tentando abortar. Que enfiam assim, raízes, galhos tentando abortar. Porque não tem informações e não tem um suporte financeiro. Às vezes não é nem um suporte financeiro, um suporte emocional também, né? Para buscar ajuda. Então, é um absurdo do absurdo. Assim. É nítido, né? A desigualdade social, assim, nítida, escancarada, que as mulheres ricas elas estão abortando e ninguém fala sobre isso, e a gente nem vê isso acontecer, porque elas entram no consultório e saem no consultório assim como entraram, com um aborto realizado, justamente pela simplicidade do procedimento. Enquanto as mulheres pobres tentam de tudo que é jeito realizar esse aborto, até chegarem em um hospital com complicações médicas e serem negligenciadas ainda dentro do atendimento, né? Exatamente. O Drauzio Varela falou sobre isso num vídeo e ele disse, perguntaram para ele exatamente assim, você é contra ou a favor? Não, perguntaram se ele era a favor do aborto. Aí ele falou, sou contra, claro que eu sou contra. A questão é que aqui não é ser contra ou ser a favor, a questão é que as mulheres estão morrendo. E o aborto no Brasil, ele é livre desde que a mulher tenha dinheiro para pagar. E teve outro médico que falou a mesma coisa, que foi aquele médico que fez o aborto legal daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo padrasto no passado.
Eu não sei se vocês lembram, mas ele foi na televisão e falou, inclusive, para o senador, acho que era o Paim, que estava junto com ele ali na coletiva, e ele disse, ele ainda falou assim, com todo respeito, Paim, mas se a minha filha ou a sua filha quiserem fazer um aborto, elas conseguem fazer. Aí ele fala, né, que lá na, acho que Recife, não me lembro onde é que foi, Acho que Fortaleza, era, né? Oi? acho que era Recife, sim. Acho que era Recife, né? Ele disse que ele conhecia médicos, colegas deles, que faziam aborto dentro da clínica dele, né? Dentro das clínicas, com aspiração no consultório mesmo. Mas era caríssimo. E esses médicos, eles se colocam contra a legalização do aborto porque eles vão perder uma fonte de renda absurda. Porque a partir do Just- momento em que o aborto for legalizado e for realizado pelo SUS, eles não vão mais ganhar esse dinheiro fácil assim, Justamente. né? Porque, gente, quem é que morre fazendo aborto? Quem morre é a mulher pobre, né? Mulher pobre, Exato. mulher negra, né? Então, eles não estão se importando por causa disso, porque a partir do momento que começar a morrer mulher branca de classe média, filha de médico, filha de grande empresário, filha de político, se essas pessoas morressem, o aborto já seria legalizado. Mesmo Se sistema para homem todos. engravidasse, É, se homem engravidasse, você poderia fazer aborto no posto Ipiranga, é. né? Sim, eu acho que esse debate ele fica bem fácil da gente enxergar, Paty, quando a gente pensa até o contexto da pandemia, assim, né? Porque foi só quando começou a morrer gente jovem, gente rica, né? Gente conhecida É, nacionalmente, que então eles pensaram em ter alguns fechamentos e algumas restrições, né? Mas no início da pandemia, onde quem morria era o trabalhador, aquela pessoa que não podia deixar de trabalhar. Não à toa, né, que a primeira pessoa que morreu da pandemia no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica. A primeira é. pessoa que. Isso aí. E que pegou da patroa que tinha ido para a Itália, né? Exatamente. É. Isso é o É, retrato do gente. cenário social brasileiro atual. É o retrato. A É o gente pode pegar retrato esse exemplo para das várias coisas. nossas desigualdades, né? Infelizmente. Gente, tem vários comentários aqui, mas legais que eu gostaria de ler, mas a gente já passou aí de 1 hora. Foi rapidinho, né? Eu começo a falar sobre Aham. esse assunto e só vai. Olha só, tem gente aqui falando. Minha mãe abortou, minha avó abortou, mulheres abortam, a sociedade precisa aceitar isso. É, Gente. mas é esse o ponto. A gente não está falando sobre as mulheres, se as mulheres vão abortar ou não, elas já abortam. Elas já abortam. E não vai Elas aumentar. já abortam, né? Nós mulheres já abortamos nessa situação de clandestinidade, significa que a gente precisa cuidar dessas mulheres. É. E não Evitar, é não deixar que elas morram, né? justamente. Justamente. Exatamente. Gente, eu acho que vamos encerrar. Tem mais alguma coisa, Ana, que você gostaria de falar? Não, eu acho que só para contextualizar mesmo, é que eu concluí, né, na pesquisa que a, o aborto em si, ele não prejudica a saúde mental da mulher de nenhuma forma, ele não traz impactos negativos para a saúde mental da mulher, mas que a clandestinidade em torno do aborto, essa sim traz os danos para a saúde mental da mulher. Né? Então, a mulher, num contexto de legalidade, ela não sofre danos psíquicos, ela não sofre emocionalmente. Mas num contexto de ilegalidade, sim, e é essa ilegalidade que traz os danos para a mulher. Essa foi minha conclusão. E que, claro, né, o contexto de ilegalidade ele não condiz com a efetivação dos direitos humanos. Exatamente. Exatamente. Agora aqui eu queria fechar esse comentário aqui da Kézia, eu queria ler. Ricas abortam, pobres morrem. É isso aí. É isso. É sobre isso, gente. Então, Ana, eu queria agradecer a sua participação, agradecer por você ter realizado essa pesquisa que, né, é muito importante que se fale sobre isso. E adorei.
de conversar contigo de novo, né? Nossa segunda live juntas. A primeira live que eu fiz com a Ana, gente, tá lá no IGTV dela, foi sobre a culpa na não maternidade, tá? E hoje a gente trouxe aqui mais um tabu, porque a gente é dessas, né, Ana? Incomoda, a gente tem que incomodar mesmo, né? Sim, inclusive teve alguém que comentou, colocou aquela bonequinha levantando o braço. Também sou uma mulher que incomoda. Gente, Isso. mulher calada não faz revolução, né? Então vamos É, falar. vamos gritar. Não vamos nem falar, vamos gritar. Isso aí. Então tá, Tá, queria agradecer você, Ana. eu que agradeço pelo convite, é muito bom, né? Na verdade, é muito bom a gente poder contar com as informações que você traz, que são informações em gerais que a gente não encontra nos lugares, as pessoas não falam sobre isso, né? Não só a questão do aborto, mas todas as informações que você traz por trás da não maternidade, eu acredito que tu deva acolher muitas mulheres, né? E isso me deixa Sim, muito feliz, assim, em sim. saber que existe um espaço, inclusive indico, assim, o teu perfil para algumas pacientes, para que a gente possa tornar esse debate mais amplo, né? Que a gente possa trazer mais pessoas para esse debate, assim, porque é importantíssimo a gente se sentir bem, nos acolher perante as nossas próprias escolhas e saber que tem mais pessoas que se sentem dessa forma, que escolhem essas coisas, dá aquele calorzinho no coração. Então é muito bom ter quem, não só quem pesquise sobre esses assuntos, mas quem fale abertamente nesse mundo das tecnologias e redes sociais, né? Sim. Obrigada. Obrigada pelas palavras, pelo feedback, pelas indicações. Então é isso, gente. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo para Obrigada todo pelo convite. mundo. Tá Bom bom, fim. vamos. Bom finalzinho de sábado aí para todo mundo e bom descanso. Tchau, tchau. Tchauzinho.